Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre resumo científico. Eu já fiz um vídeo sobre resumo, resenha e fichamento e lá eu disse que o resumo científico era diferente e é. A boa notícia é que o resumo científico, a estrutura dele, os elementos constitutivos, é a mesma para artigo, tese, dissertação e tudo mais. Todo texto científico que você fizer, você vai usar a mesma estrutura de resumo, né? Isso já ajuda bastante. Também, já aproveitando, vou falar de palavras-chave. Ah, tem coisa para falar sobre palavra-chave? Tem. Parece óbvio, parece simples, mas tem algumas coisinhas, alguns detalhes que as pessoas erram. Mas vamos primeiro ao resumo. Quais são os elementos constitutivos de um resumo científico? Ele difere de um resumo comum porque tem partes-chave, é uma estrutura que você tem que obedecer. Qual é essa estrutura? Nesse resumo tem que conter os objetivos do trabalho, a metodologia utilizada, a fundamentação teórica, mas cuidado! Se você for fazer um artigo para revista, tem revista que não quer que no resumo você cite autores utilizados. Mas tem revista que não se importa, então é bom ver as normas da revista, né? Agora, se for tese, dissertação, você pode citar, né, autores conceituados no referencial teórico, né? Quando você vai falar da fundamentação teórica, você pode citar alguns que você sabe que vão agregar mais ao seu trabalho. Então, assim, para discutir dispositivo, partimos de Foucault, tempo, de Agostinho, aquilo que eu já falei. Autores que são de peso sobre o assunto que você vai tratar. Então, repetindo, objetivos, fundamentação teórica. Se você não puder citar os autores, você tem que pelo menos dizer os principais conceitos abordados na fundamentação teórica. A metodologia. E a novidade, o que a maioria erra, é a conclusão do trabalho. Isso é obrigatório. Por quê? Muitas pessoas vão decidir ler o seu trabalho por conta da conclusão, das considerações finais, no resultado que você chegou. Aliás, duas coisas são muitíssimo importantes e não é todo mundo que coloca: o método e a conclusão. São dois elementos que fazem muita gente ler o trabalho da gente. Muitas vezes a pessoa está procurando quem utilizou o método X e Y. Quem pesquisou determinado assunto e utilizou tal método. E aí a pessoa fica curiosa para saber também o resultado. Muita gente confunde elementos da introdução do trabalho com o resumo, né? Então eu já dei aula sobre isso e falava assim, mas é repetitivo, o que está no resumo está na introdução. Mais ou menos, na introdução não vai a conclusão. A introdução, ela apresenta parte desses elementos, mas não a conclusão. No resumo tem que constar tudo. O objetivo do trabalho, de onde você partiu, fundamentação teórica, a parte prática e os métodos utilizados e a que conclusão você chegou. O que muda de um artigo para uma tese ou monografia, né? É só o tamanho do resumo. Mas a estrutura é essa, os elementos constitutivos são os mesmos. Só que para um artigo você vai fazer um resumo menor, se for para uma revista, né? Normalmente as pessoas fazem artigo para publicar, a revista até expressa lá a quantidade de palavras que o resumo tem que ter, nas normas dela. Agora, se for para uma tese ou monografia, você pode usar esses mesmos elementos constitutivos, mas trabalhar mais, dizer mais a respeito do trabalho. E aí, aproveitando que eu estou no tema, por que a gente tem que fazer a tradução do resumo para o inglês? Ora, para constar em bases de dados internacionais. Eu, em algum vídeo de metodologia científica, disse para vocês, às vezes a gente tem que localizar um texto que é num idioma que a gente não conhece, mas a gente vai ter que ler se ele for fundamental para a pesquisa que a gente vai fazer. Então, nessas bases de dados internacionais são indexados artigos de revistas do mundo inteiro, normalmente em inglês, com palavras-chave, com resumo. Resumo em inglês, a maior parte dos pesquisadores consegue ler em inglês. Aí ele pode descobrir que o texto está em outro idioma.
que não é inglês, embora tenha um resumo em inglês. Ele pode pagar para traduzir o resumo. E serve só para isso? Não. Quem acompanha comunicação científica, trabalho científico, saiba tudo que está sendo publicado sobre os assuntos. Apenas por meio do resumo. Se ele está em inglês, inglês é uma língua praticamente universal. No campo da ciência é. Então, para mapear a produção dos países, né, para mapear os assuntos que estão sendo pesquisados, para mapear as autoridades nos assuntos. Então, assim, é uma informação importantíssima para pesquisador, é uma informação importantíssima para prestígio científico e para a gente mesmo, quando a gente está pesquisando. Se você está nesse processo de pesquisa científica, você vai ler trocentos resumos para descobrir quem está dizendo, quem está pesquisando, quem está tratando do que você precisa saber. Normalmente as universidades têm assinaturas de bases de dados internacionais que indexam muitos periódicos. Os periódicos CAPES, por exemplo, ali tem trocentos, sei lá, centenas, milhares de revistas científicas no mundo inteiro. Aí você pode ter acesso a elas pelo resumo, para saber quem está tratando o que. Às vezes está no idioma que você não lê, mas enfim. Mas você tem que fazer a pesquisa. Você tem que pesquisar. Você tem que tentar mapear e descobrir. Sobre palavras-chave. Embora o termo seja palavras-chave, você não necessariamente precisa usar palavras. Você usa termo. Então, assim, lei de acesso à informação é um termo. Embora haja muitas palavras, 4 ou 5 palavras é um termo. Se eu falo acesso à informação, é um termo. Informação pública é um termo. Quando a gente fala 5 palavras-chave, a gente quer dizer que são 5 termos. Eu posso usar lei de acesso à informação, um termo, informação pública, outro termo, apropriação social da informação, outro termo. Então, tem gente que acha que são as palavras mesmo, né? Então, no caso de lei de acesso à informação, já seriam 5 palavras num termo só. Não colocaria mais nada, só isso? Não, gente, é um termo. Então, essa é a dúvida de muita gente confunde isso. E as palavras-chave têm uma função muito parecida com a função do resumo, é para recuperação e base de dados. É por isso que você tem que traduzir as palavras-chave também. Quando você vai publicar em revista, uma revista séria, elas vão exigir o abstract e keywords também, que é em inglês. Por quê? Para constar em bases de dados internacionais, para conseguirem mapear os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, para que a produção também nacional tenha mais prestígio no exterior. Se você tiver mais alguma dúvida sobre resumo, sobre palavra-chave, deixa aqui embaixo que eu respondo. Eu acho que eu toquei nos pontos principais, mas não sei, vocês podem ter alguma dúvida específica, e vocês entrem em contato, tá bom? Muito obrigada por assistir, não se esqueça de curtir, de me seguir nas redes sociais e de se inscrever no canal se não for inscrito. Beijos e tchau, tchau.